Fala galera, tô eu aqui de novo, Edilson, mais uma vez no Ovami. Tô aqui para resolver aquele exercício de matemática. Se você gosta do nosso canal, deixa o like aqui embaixo do vídeo, se inscreve e acompanhe mais vídeos que estão por vir. Então, bora para o exercício. Pela legislação brasileira, atualmente, os ditos jogos de azar estão proibidos. Tais jogos são, na maioria das vezes, sustentados pelas perdas dos jogadores que financiam os que vão ter sorte. Esses jogos têm por condição de existência que, na diferença entre a probabilidade de sorte e azar, predomine o azar. Ainda que proibidos, bancas de alguns desses jogos são comumente encontradas em festas populares do Brasil afora. Exemplo desses jogos é aquele em que o jogador tem uma bolinha para lançar sobre uma rampa, levemente inclinada, e deverá acertar uma das casinhas numeradas de 1 a 6. Geralmente, o dono da banca do jogo impõe condições para que o jogador ganhe um prêmio. Suponha que uma condição de sorte seja, desconsiderando qualquer outra influência, lançar a bolinha 3 vezes sucessivas, de modo que, ao final de 3 lançamentos, seja observado que a soma dos números das casinhas é igual a 12. Desse modo, a probabilidade de se ter sorte nesse jogo é... Certo, o exercício nos diz o seguinte, é um jogo que consta com 6 bolinhas numeradas de 1 a 6. E o objetivo é a gente jogar 3 dessas 6 bolinhas, de modo que a soma das casinhas em que elas caírem tem que ser igual a 12. Então, na verdade, a gente tem uma casinha que vale 1 ponto, uma casinha que vale 2 pontos, uma casinha que vale 3 até 6. E as 3 bolinhas que a gente jogar, somadas tem que dar 12. Se der mais de 12 ou menos de 12, então a gente não ganha o prêmio proposto pelo dono da banca, certo? E o exercício ele quer saber qual que é a probabilidade de sorte que a gente tem baseado na quantidade de azar que a gente pode ter de não conseguir o prêmio, não pontuando os 12 pontos necessários. Para começar, a gente tem 3 bolinhas. Então, primeiro, vamos considerar que a gente tem, para a primeira opção, a gente acertou na casinha de 6 pontos. A gente acertou a bolinha na casinha de 6, certo? Na segunda opção, vamos dizer que a gente acertou na casinha do 5. 6 com 5 é 11. Então, a terceira, obrigatoriamente, tem que ser 1, para que a gente ganhe o prêmio, ok? Na próxima jogada, a gente pode continuar com 6, diminuir 1 aqui e aumentar 1 aqui. Reparem que tudo isso aqui dá 12, então nessas opções que eu estou colocando, a gente ganha o prêmio. Se eu colocar 6 aqui, 3 aqui, eu aumento 1 aqui. 6, 3 e 3, correto? Vou continuar jogando na casinha 6. 6 aqui, vou diminuir 1 aqui e aumentar 1 aqui. Acertei a casinha 6, vou tacar 1 aqui e jogar 1 aqui. Agora, vocês reparem que aqui eu acertei a casinha 6, a casinha 5 e a casinha 1. Aqui eu acertei a casinha 6, a 1 e a 5. Elas são exatamente iguais. O exercício não nos diz que a gente precisa acertar nessa sequência. Ele apenas diz que a gente precisa fazer 12 pontos. Então, a partir daqui, a gente vai ter uma repetição, certo? Então, vamos desconsiderar. Inicialmente, vamos trabalhar com isso. Como eu já disse, a gente não precisa obrigatoriamente acertar a casinha 6 primeiro. Eu posso acertar na casinha de 5 pontos ou na casinha de 1 ponto primeiro. Então vamos permutar a quantidade de probabilidade que existe da gente acertar a casinha 6 ou a casinha 5 ou a casinha 1 primeiro e vice-versa. Para a primeira casinha eu tenho 3 bolas, certo? 3 bolas que podem acertar ou a casinha 6 ou a 5 ou a 1. Então eu vou multiplicar pela quantidade de bolas que restaram para acertar as outras casinhas. Como são 3 casas, eu já usei uma aqui vai sobrar 2. E a terceira, certo? Então essa permutação é 6, ou seja, para eu acertar a casinha 6, a casinha 5 e a casinha 1, eu tenho 6 métodos diferentes. Posso acertar a 6 primeira, ou a 1 primeira, e depois a 6, depois a 5. São 6 os métodos. Nesse caso, eu vou ter igual. São 3 casinhas. Para a primeira aqui, eu tenho 3 opções. Para a segunda, eu vou ter 2 opções. E para a outra, uma. Dá um total de 6. Ou seja, as permutações
Entre 6, 4 e 2 são 6. Eu posso acertar a primeira casinha 2, depois a 4, depois a 6. Aqui já é uma regra um pouco diferente, porque a gente tem duas casinhas que são iguais. Então, se eu acertar a 6, a 3 e a 3 e acertar essa no lugar dessa aqui, é a mesma coisa. Na realidade, eu acertei exatamente a mesma sequência, porque as casinhas elas são idênticas. Então, ao invés da gente fazer 3 vezes 2 vezes 1, a gente vai fazer combinação de 3, escolhe 2, certo? Porque a gente tem apenas dois números que são diferentes, de 3 deles. Isso é a mesma coisa aqui, 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial. Isso aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Aqui vai dar 1 fatorial. 1 fatorial é 1, então eu não vou nem colocar. Isso aqui dá 3. Ou seja, as permutações que existem entre essas casinhas, 6, 3 e 3, é cerca de 3. Aqui eu vou ter também 6, 2 e 4, eu vou ter a chance de acertar de 3 modos diferentes, a primeira casa, a segunda casa de 2 modos diferentes e depois 1. Isso aqui também vai dar um total de 6. Mas o que acontece? Se vocês repararem aqui, eu tenho 6, 4 e 2 e aqui eu tenho 6, 2 e 4, certo? Ou seja, as permutações que existem aqui, na realidade elas já estão aqui dentro. Então, eu também vou excluir essa última linha. Agora eu vou fazer baseado no 5 e a gente vai fazer uma sequência até onde a gente conseguir. Vou fazer com o 5, imaginando que primeiro eu acertei a casinha 5, correto? Depois vou dizer que eu acertei a casinha 6. 5 com 6 é 11, então depois eu teria que acertar a casinha 1. Essa sequência, ela já existe aqui, dentro dessas permutações. Então eu vou marcar um X nela, porque eu não vou contar ela na hora que eu for permutar. Vou colocar o 5, vou colocar o 5 de novo. 5 com 5 é 10, preciso de 12. Então, coloco 2. 5, 5, 2 não existe aqui. Então, isso aqui eu também vou permutar, porque também são probabilidades diferentes de eu acertar esses 12 pontos. Eu tenho dois números iguais, de 3 deles. Então, vou fazer de novo combinação de 3, escolhe 2. A gente já fez aqui em cima e já viu que isso aqui vai dar 3. Então, combinação de 3, escolhe 2. Aqui vou ter 3 probabilidades diferentes, certo? De acertar 3 chances diferentes de acertar os 12 pontos. Vou continuar a sequência. 5, vou diminuir aqui 4, vou aumentar um aqui 3, certo? Não tenho nenhuma dessas permutações aqui dentro, porque eu não tenho 4, 3 e 5. Para a primeira casinha, eu tenho 3 bolas diferentes. Para a segunda, eu tenho 2. E para a terceira, apenas uma. Isso aqui dá um total de mais 6 chances diferentes de eu fazer 12 pontos. Vou continuar minha sequência. 5, agora eu vou diminuir mais 1, 3 e 4. Ok? Fui aumentando um aqui e diminuindo um aqui. O que acontece? 5, 4 e 3 é a mesma coisa que 3 e 4, porque já vai estar dentro dessas permutações. Então, essa aqui eu também não vou contabilizar. Se a gente continuar nessa sequência, a gente vai ter 5, 2 e aqui eu vou ter 5. 5, 2 e 5 já existe aqui. E 5, 1 e 6 já vai estar aqui dentro. A partir do momento que eu cheguei no 6, qualquer outra probabilidade que eu tenha aqui já vai estar aqui, nessa linha do 6. Certo? Então, a gente também não vai permutar com essa daqui. E nem com essa de cima, porque ela já existe aqui. Vamos marcar a linha do 5 também. Agora a gente vai fazer isso com o 4. Quando o 4 chegar no 5, a gente também vai parar de permutar. Vamos fazer aqui. Eu tenho 4, para outra bolinha eu vou ter 6 e para outra eu vou ter 2. A partir do momento que eu coloquei o 6, eu já vou ter ela aqui. Então, isso aqui eu também não vou permutar. Eu vou pôr o 4, o 5, aqui eu vou aumentar 1, o 3.
O que eu disse? Quando a gente coloca o 6 aqui, eu já tenho todas as opções aqui dentro. Quando eu coloco 5 aqui, eu já tenho essa opção aqui dentro. 5, 4, 5, 3, 5, 4, 3. Então é a partir dessa referência que a gente vai usar para a gente saber quando que a gente tem que parar de permutar. Eu vou colocar o 4 aqui, o 4 e vou aumentar um aqui, 4. Como isso aqui são todos números iguais, não importa a ordem que eu vou acertar a casinha, eu vou acertar só a casinha 4. Então a probabilidade que eu tenho de fazer 12 pontos é de apenas uma chance, certo? A permutação entre 4, 4, 4 é apenas 1. Eu vou ter aqui o 4, vou diminuir aqui 3 e aqui vai ter 5. Cheguei no 5. A partir do momento que eu cheguei no 5, eu paro de permutar, porque eu sei que daqui para frente vai só se repetir as permutações. Se eu continuar daqui para frente fazendo com o 3, eu vou ter o 3. Se eu colocar o 6, vai ser 9. Agora eu só preciso de mais 3. O que acontece? Coloquei o 6, eu já tenho todas as permutações com 6. Se eu colocar o 5, eu já vou ter todas as permutações com 5. Se eu colocar o 4, eu já vou ter todas as permutações com 4. A partir do momento que eu coloco 2, eu já não vou conseguir fazer 12 mais, porque eu tenho 3. Se eu colocar o 2, isso aqui vai ser 5. Para mim fazer 12, eu tenho que colocar um 7, sendo que as bolinhas elas são numeradas de 1 a 6. Ou seja, quando a gente chega no 3, a gente já não consegue mais fazer permutações diferentes dasquelas que a gente já colocou no quadro. Então a gente não precisa fazer a mesma tabela com o 3, com o 2 e nem com o 1. Ela vai parar no 4. O que a gente tem aqui então são 6 probabilidades, 6 chances, né, no total de se fazer 2 pontos, mais 6, mais 3, mais 3, mais 6, mais 1. Isso aqui vai dar 12, isso aqui vai dar 12, isso aqui vai dar 1. Ou seja, no total a gente tem 25. 25 é a chance que a gente tem de fazer 12 pontos. Mas quais são as chances totais? Qual que é a probabilidade total de se fazer pontos diferentes? Por exemplo, eu vou acertar 3 casinhas, correto? Porque eu só tenho 3 bolinhas. Essas casinhas elas são numeradas de 1 a 6. Então, para a primeira bolinha, eu posso acertar a casa 1, a casa 2, a casa 3, a casa 4, a casa 5, a casa 6. Então, eu tenho 6 casas diferentes que eu posso acertar. Para a segunda bolinha, eu também tenho 6 casas diferentes que eu posso acertar, porque elas podem acertar a mesma casa. E para a terceira bolinha, eu também tenho 6 casas diferentes que eu posso acertar. Ou seja, existem 6 vezes 6 é 36. Vezes 6 é 216. As permutações, as maneiras diferentes de se pontuar nesse jogo, quando eu jogo 3 bolinhas para 6 casinhas, são de 216 maneiras diferentes. Ou seja, existem 216 formas diferentes de se pontuar dentro desse jogo. E as maneiras de eu fazer 12 pontos são apenas 25. Então eu vou fazer 25 dividido por 216. Vou colocar 0 aqui. Esse aqui vai ser 0,1. 1 vezes 216, 216. 250 menos 16, isso aqui vai ser 34. Certo? Isso aqui vai dar 340. Vou colocar 1 aqui de novo. Isso aqui vai ser 1 vezes 216, 216. Se eu subtrair aqui, isso aqui vai ser 4, 2 e 1. Sobrou 124. A partir daqui eu poderia continuar minha conta, mas eu só preciso de 2 casas. Por quê? O que é 0,11? Ele é a mesma coisa que 11 dividido por 100. Porque se eu dividir 11 por 100, eu vou andar 2 casas. 1, 2 aqui. Ou seja, isso é 11%. A probabilidade de que eu acerte 12 pontos, que é 25 tentativas, 25 modos diferentes de 216, é de 11%. Ou seja, a chance que você tem de ganhar o prêmio num jogo desse de bolinha é de 11 para 100%.